Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, no formato um pouquinho diferente, eu coloquei esses dias atrás no meu Instagram uma caixa de perguntas para saber qual que era a maior dificuldade na caminhada com Jesus que as pessoas têm, ou se tinha alguma dúvida, alguma coisa que eles não entendiam direito, para eu tentar abordar esses assuntos, né, tentar esclarecer um pouco mais. E eu reuni aqui as duas questões, as duas perguntas que mais se repetiram para gravar esse vídeo, e depois a gente pode fazer mais vídeos respondendo algumas outras perguntas. E as duas principais perguntas que apareceram foi como ouvir, né, a voz de Deus, e como acreditar que as promessas, que aquilo que Deus tem para nós, ou que as coisas boas, elas vão se cumprir na nossa vida. Então eu vou começar respondendo primeiro sobre como ouvir a voz de Deus, e depois eu complemento com a outra pergunta. Para falar sobre ouvir a voz de Deus, o principal a entender nesse começo é que Deus, ele quer falar com todos nós. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Todos nós podemos nos relacionar com Deus numa comunicação em que nós falamos, e Deus também quer falar conosco através do seu Espírito Santo. E lá em João, no capítulo 10, versículos 2 e 3, a Bíblia diz assim, que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e reconhecem. Não diz que são as ovelhas mais maduras, as ovelhas mais especiais, fala as ovelhas. Então quer dizer que todas as ovelhas podem ouvir a voz do pastor. Então não existem pessoas que são escolhidas, ungidas para falarem com Deus, e outras que não vão ouvir a voz de Deus. Não há ninguém que possa estar mais ou menos qualificado para ser digno ou não de ouvir o que Deus tem a falar. Então, o primeiro aspecto a ser observado é entender que Deus, ele quer e pode falar com todos nós. No Velho Testamento, Deus falava por meio com as pessoas, como Abraão falava com Noé quando foi para construir a arca, falou com Moisés dando várias orientações. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos Jesus, a palavra, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio para revelar o Pai, para falar acerca do Pai, e a própria palavra estava aqui. Então Deus, ele sempre tem coisas para nos falar todos os dias. Então que fique bem entendido que o falar de Deus, ele é para todos nós. E o mais importante de se compreender nessa questão de ouvir a voz de Deus é que é uma habilidade a ser desenvolvida. Não é uma fórmula mágica, não é um agir sobrenatural de que eu não ouvi a voz de Deus e a partir de agora eu ouço a voz de Deus. Não, é uma habilidade a ser desenvolvida. É algo que vai ser desenvolvido no seu relacionamento pessoal com Deus. E é aí que está a diferença entre pessoas que falam, eu não ouço a voz de Deus, eu não consigo ouvir Deus falar, e as pessoas que falam, não, Deus me falou isso, ou Deus me disse isso com uma naturalidade, porque são pessoas que já têm esse relacionamento com Jesus, com Deus, de terem um tempo no seu dia, de buscarem esse falar com Deus, de ter esse momento de oração. E as pessoas que não ouvem provavelmente é porque ainda não estabeleceram esse relacionamento para conseguir ouvir os direcionamentos de Deus. Porque Deus, ele não tem filhos, preferidos, filhos prediletos com os quais ele deseja falar e outros não. É os filhos que o preferem mais do que outros. São os filhos que escolhem passar mais tempo com Jesus ali no momento a sós com Deus do que outros. Então não há uma distinção da parte de Deus para com as pessoas a respeito do falar ou de comunicar aquilo que está no seu coração. E no desenvolver desse relacionamento, na busca de ouvir a voz de Deus, tem alguns aspectos que são muito importantes que a gente precisa compreender para aprender a desenvolver essa habilidade. Obviamente que a comunicação no relacionamento, ela é o fator principal. Imagine num relacionamento pessoal seu com alguém, se não há uma boa comunicação, esse relacionamento ele não é efetivo.
né? E com Deus é da mesma maneira. E para que haja uma boa comunicação, as duas partes precisam falar e ouvir, né? E nós temos às vezes um costume de, quando nós vamos orar, a gente só falar. Você entra para o seu quarto ou vai orar e fala, terminou de falar, a gente sai. Então não é uma comunicação efetiva, não há um diálogo, é um monólogo. Só nós falamos e não aguardamos o que Deus tem para nos falar diante de tudo aquilo que nós apresentamos a Ele. Tem uma curiosidade que os cristãos ortodoxos, para cada minuto em que eles falavam, né, na sua oração, eles ficavam o mesmo tempo em silêncio, como uma forma de, eu falei, mas eu também preciso ouvir. E é uma das habilidades que eu considero uma das características mais difíceis de se colocar em prática no momento de oração, porque muitas vezes nós vamos para a oração movidos por algum tipo de desespero ou focados tanto no problema que nós simplesmente chegamos e despejamos em cima de Deus tudo aquilo que está no nosso coração e não compreendemos que só falar e não ouvir o que Deus tem a respeito daquele problema não vai resolver, né? Nós vamos entrar e continuar com o problema porque nós não ouvimos a direção, não ouvimos o que o Espírito Santo tem a nos dizer a respeito daquele problema. Então, a comunicação, ela precisa ser efetiva, ela precisa ser falada e ouvida das duas partes. Jesus, ele não morreu para nos dar uma religião. Jesus, ele morreu para nos reconectar com Deus num relacionamento. Então, essa palavra relacionamento, eu vou falar muitas vezes aqui sobre isso, porque se baseia tudo isso. Deus conosco, Deus ali com Adão no Jardim do Éden, tinha um relacionamento perfeito e Jesus veio nos levar de volta para esse relacionamento perfeito. E não é possível ter um relacionamento perfeito sem que haja uma boa comunicação, né? Outro fator importante que eu considero o mais difícil hoje são as distrações, eliminar as distrações. Por quê? Porque nós vivemos numa geração que mais tem com o que se distrair. Então, muitas vezes a gente vai orar e leva o telefone para o quarto e começa a orar ali, de repente o telefone vibra ou toca e a gente já para e atende o telefone. Imagina se numa conversa com alguém, né, com seu chefe, com alguma pessoa do seu convívio, isso já não é, né, legal de se fazer. Imagina com Deus, né? Então, tentar eliminar as distrações ou... Não estou dizendo que você não pode ter nenhum tipo de lazer, não é isso. Eu estou dizendo que naquele momento Deus não deseja ter apenas parte do seu coração. Deus deseja que você esteja ali por inteiro. E é impossível você estar ali por inteiro pensando na mensagem que chegou, será que alguém me respondeu, né? Será que curtiram minha foto lá no Instagram? Enfim, a sua cabeça fica distraída com as coisas, né? E aí você não consegue ter uma entrega total ali para aquele momento. Então, se você já está separando um momento no seu dia para dedicar a estar ali conversando com Deus, desenvolvendo esse relacionamento, elimine as distrações, elimine aquilo que possa tirar o seu foco daquilo que você está ali buscando com o Senhor. E é um desafio porque, principalmente nesse tempo em que estamos todos em casa, né, a gente tende a ficar sempre distraído com alguma coisa, né, mais tempo na internet ou vendo algum tipo de filme, enfim, alguma distração que possa nos desviar de ter um foco total, de reservar esse tempo para com Deus. E ao mesmo tempo, o fato de estarmos em reclusão, o fato de estarmos em casa, já cai por terra a maior desculpa que muitas pessoas têm: eu não tenho tempo, né? A correria é muito grande, as pessoas já acordam ligadas no 220 e já começam a trabalhar, e aí, na verdade, sempre, não tenho tempo, eu não consigo, minha maior dificuldade é o tempo. Na verdade, tempo nunca foi desculpa, porque a gente sempre consegue tempo para aquilo que é prioridade. Então, na verdade, tempo nunca deveria ser desculpa, mas agora que muitos estão em casa sem trabalhar, já não tem mesmo o que dizer de não ter tempo
para poder separar um momento do seu dia, seja no começo, no meio, no fim do dia, para desenvolver esse relacionamento, para começar a desenvolver essa habilidade de conversar com Deus e ouvir o que Deus tem para falar. Seguindo aqui nos pontos principais a respeito de ouvir, né, o que Deus tem para falar, eu aprendi uma chave que para mim fez total diferença a respeito de aprender a ouvir Deus falar, que são chaves que são fundamentais nesse processo. Então, só voltando um pouco, é entender que Deus ele quer falar com todos e que todos podem ouvir a voz de Deus, né? Jesus ele veio para restabelecer esse relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma comunicação efetiva, gastar tempo para falar, mas também ficar quieto, aquietar o nosso coração para poder também ouvir o que Deus tem para falar e eliminar as distrações, aquilo que pode tirar o nosso foco na hora em que nós estamos ali inteiramente com o nosso coração para se relacionar com Deus. E nessas chaves, né, além de ser a questão de ouvir e falar, não ficar focado apenas no falar, mas gastar tempo também em adoração e se render também a Deus. Gastar um tempo para exaltar a quem Deus é, para adorar o nome dele, para poder declarar quem Jesus é, se lembrar do que Jesus fez na cruz e de tudo que foi conquistado para nós ali na cruz. Então, gaste um tempo se rendendo ao Senhor, colocando o seu coração em conexão com Deus, se alinhando com Ele, gastando tempo em adoração. São essas chaves, elas te ajudam nesse processo de aprender a identificar e ouvir o que é a voz de Deus, né, a falar com você ali naquele momento. Em 1 Coríntios no capítulo em 1 Coríntios no capítulo 14, Paulo nos ensina que o falar em línguas edifica a nós mesmos. E essa é uma das principais chaves para a edificação pessoal, porque é o nosso espírito que fala, que ora ao Espírito de Deus. Então ele ora aquilo que nós precisamos. A oração em línguas, se você ora em línguas, não deixe de utilizar essa ferramenta no seu momento de oração, porque a Bíblia diz que o Espírito, ele ora por nós, ele intercede por nós. Então, ore em línguas, ore no Espírito. Coloque um tempo ali no seu período de oração reservado para isso. Todas essas coisas unidas, são um conjunto que vão te levar a ouvir a voz de Deus. Peça para o Senhor sondar o seu coração e ver se não há nenhuma motivação egoísta ou algo que possa, porventura, te impedir de receber ou compreender os desejos do coração de Deus. Porque muitas vezes pode ocorrer da gente orar por motivos egoístas. A gente não está ali buscando uma resposta genuína, mas muitas vezes a gente está ali querendo forçar Deus a abençoar ou aprovar aquilo que nós já escolhemos, ou orando apenas acerca de nós mesmos e da nossa própria vontade, mas não buscando aquilo que Deus saber ou conhecer qual é a vontade e o propósito de Deus. Então peça ao Senhor para que Ele venha sondar o seu coração e para remover se há porventura alguma motivação egoísta ali no seu coração. E por fim, permaneça. Não desistir e crer. Muitas vezes você vai entrar para o seu quarto de oração, você vai entrar ali para desenvolver esse relacionamento e talvez você não vai sentir nada, vai ter até a sensação, não, será que Deus está me ouvindo? Porque eu não estou sentindo nada. Mas ter fé não é sentir, ter fé é ter a convicção, a certeza. Você tem a convicção de que aquilo vai acontecer por causa de Jesus. Então você não precisa sentir, nem sempre você vai sentir alguma coisa. E permanecer e não desistir, porque se é uma habilidade que vai ser desenvolvida, é algo que vai demandar tempo, que vai demandar um esforço, que vai demandar você se empenhar para aquilo ali. Quando eu falo que na questão de desenvolver a fé ou essas habilidades, é como se a pessoa que ela
começou a fazer academia, o músculo ele cresce à medida que ele vai sendo exercitado, mas demanda um tempo, não é no primeiro dia de academia, na primeira semana. Pelo contrário, nos primeiros dias você sente mais dor do que qualquer tipo de resultado, de benefício para o crescimento do músculo, mas à medida que você permanece malhando, que a pessoa permanece exercitando, o músculo cresce. Então, no caminhar com o Senhor, tanto a questão da fé, do ouvir Deus falar, todas essas coisas requer uma permanência, uma insistência para que você desenvolva isso, para que isso aconteça. É a mesma coisa, quando você conhece alguém, você vai se relacionar, você no primeiro dia, no primeiro encontro, você já não conhece tudo dessa pessoa. O período de namoro e noivado que prepara para o casamento é justamente um período em que você conhece a pessoa, e tudo isso demanda tempo, e no nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, E aí, tendo claro isso, que como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu entendo que eu sou filha de Deus, Ele quer falar comigo, existem situações em que eu preciso me empenhar para desenvolver essa habilidade. E eu aprendi uma dica, um exercício que eu achei muito interessante, comigo funciona bastante, que é quando eu entro para o meu quarto ali, que eu vou falar com Deus, escreva as suas perguntas ou escreva aquilo que você está abrindo o coração para Deus, e depois, quando você ficar em silêncio, escreva as respostas. Muitas vezes pode parecer, mas será que não é a minha mente que está respondendo? Será que não é Deus? Escreva. Escreva, porque depois, à luz da Bíblia, você vai ver que essas respostas, se elas são ou não, a voz de Deus ou a sua própria mente que está te conduzindo aquilo ali. Com o tempo você vai aprendendo a identificar. Olha, Deus falou isso comigo. Começa a anotar. Você tem um registro ali de tudo aquilo que você está perguntando ou que você está se abrindo para o Senhor, e que você está anotando como resposta, porque quando aquilo vier a acontecer, você fala, nossa, foi uma direção de Deus, eu perguntei isso para Deus, eu entendi aquilo como uma resposta no meu espírito e aconteceu. Então você vai exercitando e você vai aprendendo a discernir. Não existe uma forma, não existe ninguém que vai chegar e vai impor as mãos sobre você ou vai te falar, descobrir como ouvir a voz de Deus. Não tem jeito. É um relacionamento, é um aprendizado, é um exercício, e muitas pessoas não estão dispostas, elas querem alcançar o resultado sem passar pelo processo, elas querem obter grandes coisas, mas sem se dedicar nas pequenas coisas. Então é algo que exige de você um empenho. Deus já quer falar, Ele tem coisas para falar para você todos os dias. O Espírito Santo já está em você, e o Espírito Santo já nos foi dado para ensinar a respeito de todas as coisas. Então o que falta é um agir da nossa parte para com Deus, de se empenhar nessa busca, de aprimorar e falar, e também aprender a ouvir. Aprender a ouvir é tão importante quanto falar com Deus. Ouvir os direcionamentos, ouvir os conselhos, ouvir as repreensões é tão importante quanto chegar e simplesmente despejar em Deus tudo aquilo que está no nosso coração, E já entrando aqui para responder a segunda pergunta, que é como acreditar que as promessas elas vão se cumprir, como acreditar que as coisas boas que eu ouço dizer que Deus tem para todos vão acontecer na minha vida. E para a gente compreender, nós precisamos lembrar que você só consegue receber algo de alguém e confiar nesse alguém quando você o conhece de fato. Nesse relacionamento que você está desenvolvendo com Deus, é justamente nesse relacionamento que você vai conhecer o coração do Pai, que você vai conhecer o caráter de Deus e você vai descobrir quem você é nele, o filho que você é. Isso é fundamental para ter uma mudança efetiva no seu caminhar com Jesus. Se você não está satisfeito com tudo que você tem vivido até agora, talvez você ainda não tenha total compreensão. Eu sei que Deus é grande demais para ser totalmente compreendido, mas eu falo que nós vamos sempre aprimorar, sempre vamos crescer e amadurecer nesse relacionamento com Deus, mas existem características a respeito de quem Deus é que precisam ser conhecidas por você e a sua característica como filho
Você precisa conhecer para esse relacionamento ele se desenvolver e ele ter uma efetividade, né? Por exemplo, a religião, ela sempre pregou um Deus diferente de quem Deus realmente é, né? Satanás faz as pessoas terem uma imagem muito distorcida de quem Deus é. E aí você tem a dificuldade de crer que Deus realmente vai fazer aquilo que Ele diz que vai fazer, né? Então, nós precisamos conhecer o coração do Pai, nós precisamos saber quem nós somos e nós precisamos rejeitar essas mentiras a respeito de quem Deus é, que distorcem a imagem de Deus, que ora Deus é bom e quer fazer boas coisas para os seus filhos, ora Deus não quer permitir você passar por situações ruins. Então Deus ele não é bipolar, Deus ele não te ama hoje e amanhã ele já não te ama tanto, Deus não é assim, né? E para você entender um pouco mais a respeito de como você só confia quando você conhece, imagina que uma pessoa estranha, ela chegou para você, você não conhece essa pessoa e ela falou assim, ó, essa semana eu quero te dar um presente, eu quero te dar um presente bem grande, você só precisa me encontrar aqui nesse endereço, tal dia e tal hora que eu vou te entregar esse presente. Uma pessoa que você nunca ouviu falar e um lugar que você não conhece, você tem que ir lá para receber esse presente. Eu tenho certeza que ninguém se arriscaria de ir encontrar com um estranho, por mais maravilhoso que possa parecer ser receber um presente, você não iria encontrar. Por quê? Porque você não conhece essa pessoa. Agora, quando é uma pessoa da sua família, né, ou um amigo, que fala assim, nossa, essa semana eu vou te dar um presente, né, vai lá em casa, que eu vou te entregar o presente, você pode ir lá tal dia, tal hora eu vou estar lá, você pode aparecer lá que eu vou te entregar. Você vai, por quê? Porque eu sei quem é a pessoa, porque eu conheço, porque eu sei onde que ela mora, então eu recebo porque eu conheço. E com Deus é a mesma coisa. Você só vai conseguir acreditar que Deus vai te dar aquilo que Ele prometeu, que Ele vai fazer, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, se você o conhecer. Se você não conhecer o caráter de Deus, o caráter de Deus é amor, o caráter de Deus é bondade. Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Em Deus não há variação de dúvida. Então, quando você não conhece, você não confia. Então, se você não confia, como que você acredita que tudo aquilo que Deus já fez por você, através da obra consumada de Cristo e as promessas que Deus tem ainda para a sua vida vão se cumprir? Quando você conhecer o Pai perfeito e bom que Deus é, você confia e você descansa que Ele vai fazer, porque todo bom pai sabe dar boas coisas para os seus filhos. Todo bom pai deseja o que é de melhor para os seus filhos. Quanto mais Deus, só que não adianta você ter informações a respeito de Deus, informações sobre quem Deus é. Não adianta só você ouvir as pessoas dizer Deus é bom, você precisa conhecer. E você só conhece quando você desenvolve esse relacionamento, porque ali o próprio Pai vai trazer essa revelação para o seu coração. Sem essa revelação da bondade, da paternidade, do caráter de Deus, você vai continuar acreditando nas mentiras, vai continuar acreditando no Deus de uma religião que não é constante, num Deus que muda com você de acordo com o seu comportamento, um Deus que não te ama como Ele ama todas as pessoas, e você vai ficar sempre olhando para Deus com uma imagem distorcida. É como você colocar um óculos de grau de uma outra pessoa. O óculos que é feito ali com a lente para melhorar a visão, para você ele distorce. Por quê? Porque ele não é seu, né? Então, você precisa buscar esse relacionamento com Deus. Não simplesmente aceite informações que vêm de quem Deus é. Busque na fonte. Tudo aquilo que você buscar, quando você for ler a Bíblia, eu não entendi, eu não compreendi, peça ao Espírito Santo que Ele vai trazer a revelação. Ele vai te ensinar. Então, o caráter perfeito de Deus como um bom pai é a garantia de que as promessas vão se cumprir e é a garantia de que tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz vai acontecer na nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos nele, nós recebemos o Espírito Santo, que é o selo de que nós somos filhos. Então pronto, você é filho. E o que é ser filho? A Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então tudo que é do Pai é do Filho.
Tudo aquilo que o pai fez foi para o filho. Então, se você já é filho de Deus, tudo aquilo que foi prometido e tudo aquilo que já foi conquistado é seu. O problema é que, como você não se vê como filho, você não consegue usufruir daquilo que já é seu. Então você fica pedindo Deus para te fazer coisas ou para te dar coisas que Ele já deu. Você convence Deus a fazer coisas para você, situações, e Ele já fez. Você que precisa entender que você é filho. É você que precisa olhar para Deus como pai e falar: Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor já fez. E eu creio, eu tenho fé. Você precisa convencer o seu coração de quem você é. Você precisa convencer o seu coração a acreditar, a ter fé naquilo que Deus fez para você conseguir acessar. Senão, não adianta. Deus está o tempo todo falando: eu já fiz, eu já te dei, eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já fez, Ele não tem que ser convencido a fazer. É você que precisa convencer o seu coração de que você é filho, de que Ele é um bom pai, e aí você desfruta de tudo aquilo que Ele já conquistou. Então, para crer naquilo que Deus fala, você precisa conhecer o seu caráter, e não há fórmula. Na caminhada cristã não há fórmula, há disposição. Você precisa de disposição no seu coração. Ah, mas tem dia que eu acordo e eu não consigo, e eu não quero orar. Tudo. Você precisa olhar e falar: o que é prioridade? Se eu quero tanto conhecer a Deus, se eu quero tanto experimentar o melhor que Deus tem para mim, eu preciso me dispor, né? A gente encontra disposição para fazer tantas coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício para nós. Então nós precisamos ser sinceros, né? E olhar e falar assim: não, eu preciso realmente dedicar mais tempo para buscar esse relacionamento com Deus. Às vezes a gente olha algumas pessoas, pregadores e pastores, e a gente imagina: nossa, até eu chegar no nível que essa pessoa tá, para eu ter um relacionamento com Deus. E não existe isso. Deus tem uma maneira particular de trabalhar com cada um. Você é filho, Deus não tem filhos prediletos. Você que precisa preferir a Deus mais do que as outras coisas, e não há um intermediário entre você e Deus. Quando Jesus consumou ali na cruz, o véu do templo se rasgou, então há um livre acesso. Quando fala que o véu do templo se rasgou, é porque lá no tabernáculo, somente o sumo sacerdote atravessava aquela cortina para entrar no santíssimo lugar, no Santo dos Santos ali, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança com a presença de Deus. Então só uma pessoa que entrava ali para poder oferecer a Deus a adoração, o sacrifício, e depois essa uma pessoa vinha e falava com o povo se Deus aceitou, né, aquele sacrifício que foi feito. Mas agora não há mais intermediário, né? Moisés era intermediário entre o povo e Deus, porque o povo não quis se relacionar diretamente com Deus, mas Deus sempre quis se relacionar de maneira pessoal com cada um. E quando Jesus morre ali na cruz, esse véu, essa separação não existe mais. O único intermediário entre nós e Deus é Jesus, porque Ele se colocou no nosso lugar. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho dele, o sacrifício dele na cruz. Então, nós, o pecado que nos separava de Deus foi removido, nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso. Nós estamos com Jesus, assentados ali nas regiões celestiais, e nós fomos justificados em Cristo. Você é filho. Se você é filho, você que tem pai ou mãe vivo, você é filho, você faz cerimônia para ir lá falar com sua mãe, com seu pai, não, você simplesmente chega e fala. Por quê? Porque você já sabe que é seu pai, você já sabe que é sua mãe. E com Deus você precisa conhecer para você ter essa ousadia de chegar diante de Deus e poder falar com Ele, né? Então, o maior obstáculo, na verdade, não é se Deus quer ou não quer falar, se eu sou, né, habilitado a ouvir Deus, mas é o seu coração que precisa ser alinhado com o coração de Deus. E a fé, para crer em tudo isso, é um exercício, né? Como eu expliquei anteriormente, e não tem como não resumir tudo isso que eu falei se não for relacionamento.
Não tem. Infelizmente, eu sei que tem muitas pessoas que às vezes até buscam, deixa eu ouvir tal pregador. Na tentativa, eu falo porque eu já fui assim. Será que eu vou aprender algo novo? Será que eu vou ouvir um ensinamento que eu nunca ouvi antes, que vai me fazer ter um relacionamento melhor com Deus? E muitas vezes, quando eu ouvia, você precisa ir para o secreto, você precisa ir para o seu quarto, eu falava, não, isso eu já sei, eu quero saber alguma outra coisa que eu possa fazer para poder eu ouvir Deus e para eu poder receber. Mas é porque a gente, nesse pensamento religioso, a gente sempre imagina que eu preciso fazer alguma coisa para Deus poder falar comigo, para Deus poder me responder, para Deus poder me dar um milagre, para Deus poder fazer alguma coisa. E na verdade, Deus só quer se relacionar. Quando você prioriza se relacionar com Deus, as outras coisas elas vão acontecer porque já aconteceram lá na cruz, né? O que Deus tem para sua vida, Ele não vai ainda pensar se Ele vai fazer, já foi feito. Então, quando eu falo tudo isso, eu falo porque eu era assim. Eu era uma pessoa que eu buscava o que eu posso fazer para ouvir a voz de Deus. Se tivesse um livro, Como Ouvir a Voz de Deus, eu já queria ler o livro porque eu achava que ali ia ter uma chave, uma dica, alguma coisa em que eu pudesse fazer para eu ouvir a voz de Deus. Sendo que tudo se resume no relacionamento. Tudo se resume no dispor do seu coração para poder falar com Deus, estar ali naquele relacionamento com Jesus, né? O estar consumado que Jesus disse ali na cruz é o que me dá esse acesso ao Pai, o direito de ser filha e como filha usufruir. Então, as promessas de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável e pronto. Se ela é boa, perfeita e agradável, para mim, eu preciso crer que essas coisas vão acontecer. Eu preciso ter essa convicção, eu preciso conhecer a Jesus, que é a expressão exata de Deus, para conhecer a Deus, saber a minha identidade, né, desenvolver nessa paternidade com o Senhor, para eu poder simplesmente viver a vida que Ele tem para mim, né? Então, na cruz, Jesus conquistou não só salvação para nossa alma, mas Jesus conquistou plenitude para todas as áreas da nossa vida. Então, que você seja encorajado a buscar ao Senhor nesse relacionamento, permanecer, falar e ouvir, que com certeza você vai ver como que vai mudar, né, a sua oração e a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.